vamos trabalhar o assunto que nós já anunciamos para os irmãos. Olha, nós estamos trabalhando a igreja dos Mórmons, né? E esta igreja, irmãos, como todas as outras seitas e heresias, elas têm, não é, as suas doutrinas ou as suas heresias que eles ensinam, que nós vamos ver aqui nesta noite algumas delas. Nós falamos para os irmãos no domingo passado, falamos do nome oficial da igreja, que é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A data da fundação dela foi 6 de abril de 1830. O lugar onde ela estabeleceu foi em Fayette, em Nova York, Estados Unidos da América, e o seu fundador foi o Joseph Smith, esse cidadão. Não trouxe data show porque estava muito cansativo, mas na próxima etapa, no próximo estudo, vou trazer o data show. Vamos ver a perspectiva histórica. Nós vimos essa igreja ao longo dos seus fundação, ela teve vários nomes, como por exemplo, Igreja de Jesus Cristo do Lote do Templo, Igreja de Jesus Cristo de Bectonista e Igreja de Jesus Cristo Cutlerista, né? Esses nomes ela já teve tudo isso. Mas hoje aqui no Brasil nós conhecemos como de Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias. Vamos ver alguns métodos que ela ensina, que ela pratica. Olha, os mormons, sem sombra de dúvida, são pessoas agradáveis, não é? São pessoas agradáveis de se conviver, de se relacionar, porque ele tem a base comum que nós temos. Qual é a nossa base comum que nós temos? A Bíblia Sagrada. Eles têm essa base comum. No seu primeiro contato de evangelização, ele não vai chegar para você e jogar tudo aquilo que eles ensinam, que eles pregam. Não, eles vão caminhar com você com a Bíblia. Mas vai chegar um momento que eles vão se distanciar da Bíblia e vão começar a ensinar aquilo que realmente eles vivem, aquilo que realmente eles ensinam e aquilo que realmente eles pregam, né? São pessoas, eles se apresentam como crentes, como membro de uma igreja evangélica, eles dizem que são igreja evangélica, eles fazem o que nós fazíamos antigamente, que precisamos voltar a fazer de novo. A Assembleia de Deus precisa bater de novo, precisa bater em porta de casa em casa e evangelizar, não é? E nós hoje estamos muito nos acostumando só com esses arrastões de carro de som, né? Estamos nos acostumando com o GF é fundamental, é importante, mas não devemos desprezar o evangelismo corpo a corpo, bater em porta, o visitar casa por casa, né? E essa igreja, ela faz isso muito bem, ela visita de casa em casa, faz visitação, como eu disse, eles usam a Bíblia, viu, Rickson? Usa a Bíblia, jamais um mormon vai se aproximar de ti e vai dizer que a Bíblia não é inspirada, de maneira nenhuma, ele vai dizer, como eu disse, eles têm a base comum que nós temos, que é a Bíblia Sagrada. De todas elas aqui é bem complicado. É bem complicado da gente, como eu posso dizer, lidar com eles. É fácil ser enganado. O islamismo não. O islamismo imediatamente ele descarta a Bíblia, ele chega com o Corão. Já esse aqui não. Chega com a Bíblia, a palavra de Deus. Vamos ver aqui heresias marcantes que eles ensinam. Os mormons, primeira heresia dos mormons. Vejam só. Eles ensinam que Deus, olha que coisa, que Deus é de carne e osso. Você está entendendo, mocinha? Ele não acredita que Deus é um ser impessoal, um ser invisível, não é? Que nós, seres humanos, não conseguimos ver, sentimos a sua presença conosco, mas não vemos literalmente, como eu estou vendo aqui, os meus irmãos, não é? É um ser espiritual, e eles não, eles dizem que Deus é um ser material, ou seja, um ser visível, e que, portanto, nós somos o que nós, olha, irmã Jair, escute, hein? Que coisa, e que nós somos deuses, que nós somos pequenos deuses. Eles ensinam isso, irmãos, tá? Eles ensinam que Deus não existe apenas um Deus único, mas existe vários deuses, que nós, seres humanos, chegamos a uma forma de perfeição até nos tornarmos deuses. Os mormons, viu? É uma das suas heresias, né? Eles ensinam também que as deusas passarão a eternidade em plena submissão aos seus maridos deuses. Quem são? Se os homens é Deus, as mulheres também são deusas, né? E que as mulheres darão à luz para sempre a bebês espirituais.
Então, por isso que eles têm família numerosa, porque eles dizem que somos deuses e que temos que se multiplicar para povoar o céu. Oh, irmão, isso não tem na Bíblia, né? Eles ensinam que os homens mormons poderão ter mulheres múltiplas na poligamia eterna no céu. Isso aqui é o casamento que eles chamam casamento seleto ou casamento eterno. Eles dizem que o pacto do casamento não é apenas aqui nessa terra. Por exemplo, eu sou casado aqui com a irmã Raimundinha, temos a irmã Isabelle, e quando nós morrermos e ir para o céu, nós iremos continuar casados lá. Eu e a irmã Raimundinha iremos continuar sendo casados lá. Que o casamento é eterno, que ele não se desfaz, ele é perpétuo. Lá no céu, cada um de nós vai ter os nossos esposos e a nossa esposa. E a Bíblia não diz isso, irmão. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia é bem clara em dizer que o casamento é uma instituição feita aqui na terra. A Bíblia diz assim, Deus diz assim para nós, a palavra de Deus diz para nós, até que a morte o separe. Acabou, morreu, acabou. A Bíblia diz que no céu não se casam e nem se dão em casamento. Aí conta a história do velhinho, da velhinha, que viveram muito tempo aqui na terra, aí morreram e foram para o céu. E chegando lá na terra, diz que a velhinha começou procurando o velhinho, caçando, onde é que ele estava, onde é, quero meu velho, no céu, diz que no céu, caçando o velhinho dela, até que encontrou. Aí quando ele encontrou isso, ele disse, epa, para aí, até que a morte o separe. Então morreu, aqui não tem mais, aqui somos seres celestiais, somos anjos, somos assexuados. Não tem, como eu disse para os irmãos, no céu não tem sentimentos. Irmão e mamãe, no céu nós vamos nos reconhecer uns aos outros? Vamos. No céu eu vou ver a irmã Raimundinha, no céu eu vou ver a irmã Isabelle, vou saber que é a irmã Isabelle, no céu eu vou ver o irmão Ricos, vou ver a irmã Vitória, vou ver a irmã Márcia, vou ver a irmã Lucilene, né? Vou ver todo mundo. Mas no céu, a diferença do céu é que nós não teremos os sentimentos que temos aqui. O sentimento de amor que me une à irmã Raimundinha. O sentimento de o amor ágape que me une à irmã Isabelle. Não vai ter isso. Lá seremos angelicais. Não tem esses sentimentos. Meus irmãos entenderam? Então, por isso que eu disse aqui na aula passada, estudando o islamismo, que esse momento é para ser vivido aqui, que os pais devem amar os seus filhos aqui, que as esposas devem amar os seus filhos aqui, porque lá no céu não teremos esses sentimentos. Louvado seja Deus. Ensinam mais os mormons, né? Eles ensinam mais que o Pai Celestial é um homem exaltado, que vive com suas esposas deusa. Mãe Celestial é um planeta próximo, grande, estrelado, chamado Kolob. Olha, o céu deles é o Kolob. Kolob, o céu dos mormons, tá? Para você ver, irmãos. Ele não vai chegar para você dizendo isso aqui, não. Não, senhor, ele vai chegar usando a Bíblia, né? Louvado seja o Deus. Continuemos, queridos. Vamos ver agora a fonte de autoridade dos mormons, né? O que eles têm como sagrado, o que eles ensinam como sagrado. Eu não tenho esses outros livros, da taxa de vontade do irmão ver, mas vou mostrar. A base número 1 deles é este livro aqui, o livro dos mormons. Esse livro aqui foi o anjo Moroni que revelou para Smith no deserto. Smith estava frustrado ele era da igreja presbiteriana, os pais dele e ele também. Ele estava frustrado com a ação da igreja, decepcionado com a igreja. Então ele foi para o deserto orar. Por isso que esse negócio de orar, irmão, é perigoso. Esse negócio de revelação em oração é perigosa, né? Foi orar e aí Deus revelou para ele, o anjo Moroni apareceu para ele e revelou aqui, diz que todas as igrejas estavam corrompidas. E que a Bíblia também estava corrompida, e que agora daria a ele uma nova revelação, que seria este livro, chamado Livro dos Mormons, tá certo? Está aqui na minha mão, estou mostrando para os irmãos. Também seria um outro livro chamado Doutrinas e Convênios, e um outro livro chamado Pérola de Grande Valor, né? Então, a partir de agora, o que vale é esses livros. A Bíblia não serve mais, a Bíblia não vale mais. E aí
e que Smith teria que fundar uma nova igreja, e aí deu origem-se esta igreja dos Mórmons. Vamos seguindo, até aí entendido. Os Mórmons têm 4 escrituras consideradas. Eles consideram dizendo a Bíblia, mas a Bíblia é apenas o cartão postal para que eles entrarem em você, para que eles possam entrar na sua casa, perdão, é apenas a Bíblia que eles usam apenas como cartão postal para entrar na sua casa, como cartão de visita, e aí uma vez membro dessa igreja, a Bíblia fica de lado e começa a ensinar todas as suas heresias. Olha, o livro de Mórmons, ele foi publicado em 1830, como seu autor fosse Smith, né? Mas nas edições sucessivas, Smith aparece tão somente como tradutor. O livro narra a vida de Cristo, a América, aonde havia pregado aos habitantes, dando isto por resultado a formação de uma igreja cristã na América, no século V. Olha, dizendo que Jesus veio aqui, nós estamos na América, estamos na América do Sul, e que Jesus veio na América e andou aqui na América. Pode um negócio desse, irmão? Quando na realidade nenhum livro, nenhuma outra história narra esse ensinamento que Jesus teve na América. Pelo contrário, ele é oriundo daqueles países da África. Alguns dizem que o Jardim do Éden era na África, mas ninguém sabe ao certo, né? Dos Israel, aquela banda lá, suas origens é para lá. E aí, Jesus veio na América, nunca Jesus esteve aqui, mas ele disse que teve. O livro do Mórmon deu essa revelação dizendo que teve. A pérola de grande valor consta no livro de Moisés, que equivale aos 6 primeiros capítulos de Gênesis, e do livro de Abraão, uma tradução de um papiro egípcio, ao qual se provou mais tarde que era fraudulento. No segundo livro já se nota um nítido politeísmo. Deus é apresentado como um entre vários deuses. Contém, ademais, várias revelações que se diz que foram dadas por Deus a Smith, e os 13 artigos de fé dos Mórmons, né? Louvado seja Deus. Vamos refutar algumas heresias que eles ensinam. Os Mórmons dizem que a inspiração da Bíblia, que a Bíblia não é toda inspirada, ela é somente que ela não é infalível, que ela é errante, ou seja, que ela é falha, tá certo? Que ela não devemos dar totalmente crédito na Bíblia, porque a Bíblia não é infalível, né? Não é infalível a Bíblia. Então eles creem nisso, que a Bíblia não é digna de confiança, né? Que para isso que Deus revelou para o seu Smith o livro de Mórmons, que é mais confiável do que a Bíblia. E quando na realidade não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que toda a Escritura ela é divinamente inspirada por Deus, e que a Bíblia é perfeita, e que não podemos acrescentar e nem substituir uma só palavra, né? A Bíblia é inspirada por Deus, sendo a única e exclusivamente não, lá que está a Marra Bruna, seu Isaac, que é a única inerrante. Alguém diz que a Bíblia contém a palavra de Deus. Não, a Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, né? A Bíblia é a palavra de Deus, digna de toda confiança, digna. Ao longo dos anos, ninguém até hoje nunca derribou as suas verdades que estão contidas nela. Pelo contrário, a cada dia que passa, a ciência prova que a Bíblia é verdadeira. A Bíblia é realmente um livro sagrado. É a ciência que está comprovando, a cada dia que passa, está comprovando que a Bíblia realmente é um livro sagrado, um livro que digno de toda confiança. Mas o Mórmon diz que não. Continuando. Os Mórmons dizem ainda, eles ensinam, irmão, que existem profetas modernos e revelações divinas atualizadas. Os Mórmons reivindicam que Smith recebeu o sacerdócio arônico de João Batista, o sacerdócio de Melquisedeque, o apostolado foram restaurados por Pedro, Tiago e João, logo após o ano de 1829. Então está sobre Smith o apostolado de Arão, de Melquisedeque, de João Batista e de Pedro. Então o homem está munido de tanta autoridade que nenhum outro, né,
já teve na face da terra, quando a Bíblia diz que isto não existe. A Bíblia diz o seguinte, olha o que a Bíblia diz, para refutar isso que os mormons ensinam. A Bíblia diz, irmã Meire, que havendo Deus, está em Hebreus capítulo 1, verso 2, né? A Bíblia diz, verso 1 e 2, ela diz assim, havendo Deus antigamente falado por muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, e a nós, falou-nos nesses dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Louvado seja Deus, né? Então Jesus Cristo é o último, os últimos meio que Deus se revela agora a nós, né? Se revelou a nós a toda a sua criação, revelou a nós a sua salvação, revelou a nós o plano salvador, o plano de restaurar o homem, de religar o homem de novo com Deus, né? É Cristo, não é outro, não é Mormons, não é Smith, não é Ellen White, não é Allan Kardec, não é a Mohammed, que é o profeta Maomé, não, é Jesus Cristo, né? E Deus, como a Bíblia diz que Deus é um Deus pessoal, que se comunica com seus filhos, e ele ainda permanece ainda entre nós o dom de profecia, que é dada à igreja, para que Deus, quando quer tratar com alguém, quer corrigir alguém, se revela, usa qualquer um de nós aqui em dom de profecia, não como profeta, mas como dom de profecia, para trazer a palavra à sua igreja. Qualquer um de nós que estamos aqui, desde que estejamos no centro, na vontade de Deus, Deus usa. Deus usa. Então, a forma de Deus trabalhar é esta, né? Louvado seja Deus. Vamos ver mais uma mentira que os mormons ensinam. Os mormons dizem que Deus, é que eu já falei para os irmãos, que Deus é de carne e osso, né? Que ele é um Deus visível e palpável, né? A língua não vai dar. Isso, palpável. Ele é assim, dessa forma, quando nós sabemos que não é. A igreja de Mormon ensina que Deus, Pai, foi um homem como nós, que progrediu, olha aqui, irmão, semelhança com, espia que eles têm, todas essas seitas têm algumas semelhanças entre si, se entrelaçam uma com a outra. Que assim como o Espiritismo diz que cada um vai se aperfeiçoando, até se tornar um anjo de luz, né? Aqui os mormons também ensinam isso, que Deus foi um homem que foi se progredindo, foi se reencarnando, até se tornar Deus, né? Ou seja, para ser um corpo de carne e osso. O próprio Deus já foi como nós, somos agora Ele, não é? Ele é um homem exaltado, entronizado no céu distante. E ensinamento do profeta Smith, compilado por Joseph, que eu não sei o nome daqui dele, em inglês, né? Ensinam isto. Smith trouxe essa ideia e foi acompanhada por esses outros. Mas a Bíblia não diz isto. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia ensina e diz que Deus é Espírito. Aleluia. Que Deus não é homem. Aí tem as referências bíblicas que não vai dar para ser lido. A Bíblia diz mais, a Bíblia diz que Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, a esse o revelou, mas nunca foi visto por ninguém. Portanto, Deus é Espírito, irmão. E importa que nós, seus adoradores, o adoremos em espírito e em verdade. É por isso que eu disse aqui que nós, seres humanos, somos seres tricotômicos, formados de corpo, alma e espírito. Cada um tem sua função. E é o nosso espírito que nos dá o conhecimento de Deus. A Bíblia diz que meu espírito testifica com o Espírito de Deus que eu sou filho de Deus, né? E a alma, irmão Ribamar, já disse para os irmãos aqui várias vezes, né? A alma é o centro das nossas emoções. É a alma que produz em nós sensações de alegria, de emoção, de tristeza, de dor, né? É a alma que faz isso em nós. E o corpo, irmão Ribamar, o corpo, a matéria, isso aqui vai para o pó da terra, porque do pó foi formado, do pó volta outra vez, né? Então somos formados, esses seres formados de corpo, alma e espírito. Vamos mais ainda nos que ensinam os mormons. Os mormons dizem, a respeito do caráter deles, diz que, olha só, irmão, olha o que esses abençoados ensinam a respeito de Deus, do caráter de Deus. Eles dizem que Deus é sensual e tem paixão
como nós. Irmão, alguém de sã consciência vai acreditar num ensinamento desse? Pelo amor de Deus, será que algum de vocês, sendo ensinado, como eu disse para os irmãos, é claro, o cartão postal deles com vocês, com nós, é a Bíblia. Depois que se converte ao mormonismo, a Bíblia sai de ação e entra essas heresias que eles ensinam. Mas na cabeça de quem? Sim, senhora, irmã Jaíce. É porque, irmã Jaíce, como eu disse na aula passada, as pessoas sofrem uma lavagem cerebral. As pessoas ficam tipo hipnotizadas. Ficam hipnotizados. E para se libertar, eles sabem, primeiramente, que eles são ensinados de que a Bíblia está corrompida. E que eles agora acreditam apenas no livro de Mórmon, que foi a revelação de Deus dada a Smith. Portanto, a Bíblia, eles só usam a Bíblia naqueles textos que dá apoio de interesse deles. Aquilo que não é de interesse deles, eles descartam. Você está me entendendo? Então, por isso que muita gente fica nessas seitas, eu entendo isso. O que leva, eu questionei isso na aula passada com os irmãos, o que leva muita gente a entrar e a ser presa dessas fácios é pessoas, irmãs, já isso, de alma amargurada. Pessoas que estão decepcionadas com a igreja, como é o caso de Smith aqui, né, um exemplo bem claro. Pessoas que estão decepcionadas com a igreja, decepcionadas com os representantes de Cristo, que somos nós. A Bíblia diz que nós somos representantes de Cristo, somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Então as pessoas estão decepcionadas com a igreja. Você vê o número a igreja que está lá fora hoje é muito maior do que a igreja que está aqui dentro. É muita gente ressentida, é muita gente com a alma. Hoje mesmo eu estive lá em casa e esteve conversando com a alma ressentida, porque teve problema com o dirigente, teve problema com o pastor, teve problema de relacionamento com os irmãos da igreja, aí se decepciona, aí passa a não crer mais em Deus, digamos assim, com o seu todo. Aí essas pessoas, irmã Jaíce, são presas fáceis para essas pessoas que vêm trazendo uma outra revelação, uma novidade, algo novo, algo diferente. E aí uma vez dentro, se tornam hipnotizados, né? Ficam hipnotizados. E para se libertar, alguns têm se libertado. Hoje já existe, até o irmão ficou dizendo naquele dia que ficou surpreso que não tem ex-testemunho de Jeová. Está assim de ex-testemunho de Jeová, está assim de ex-espírita, está assim de ex-mormons. A Lavínia. Pois é, irmã, 4 anos, quase se torna uma testemunha de Jeová, entendeu? Então, irmã, já isso é isso que leva as pessoas a se tornam fragilizadas e se tornam presas fáceis para essas seitas, para essas heresias. Até porque eu disse para os irmãos, essas religiões, veja como elas são fascinantes.